Oi pessoal, eu me chamo Rose e sejam bem-vindos ao canal Artes em Crochê by Rose. Eu tô iniciando mais uma produção, vai ser um joguinho de banheiro pra feira. Eu já iniciei aqui o iniciozinho das bases, né? Esse aqui não vai ter square. Eu quero estar fazendo um joguinho mais econômico, mais rapidinho, né? Sem usar mesclado, pra estar vendendo um precinho mais em conta. Jogos com square eu vendo a R$100, esse aqui eu quero estar vendendo por menos, pra poder ser aquele joguinho chamariz da feira, né? Este joguinho aqui, quem faz, geralmente já sabe, esse aqui é o da Janine Freitas, aquele joguinho bem conhecido da plataforma. Esse aqui é pro tapete, eu fiz a mesma quantidade no meio, né, que ela faz. Ela inicia com 22 correntinhas e faz 19 carreiras, eu fiz igual. A da tampa do vaso, ela faz com 13 carreiras e o do encaixe do vaso, ela faz com 15, só que eu fiz com 13 também. Tá, eu diminuí 2 carreiras em relação à videoaula do encaixe do vaso, né? Nessa partezinha do meio aqui. Tem que terminar nesses espacinhos vazados, né? Pra poder dar os cantinhos, que são os leques. Pra trabalhar, eu uso essa tulip aqui, 3,5 milímetros. Essa cor aqui é o castanha da Apollo, tá? Ainda tem. Essa quantidade aqui vai ser suficiente. A cor predominante eu vou estar fazendo em vermelho. Esse aqui é o vermelho da Euroroma. Eu tirei só um pouquinho dele, ó. Eu acredito que esse aqui vai dar. Então, agora eu vou estar continuando a produção. E daqui a pouco eu volto para mostrar a vocês como é que tá ficando. Voltei, pessoal, com a minha produção finalizada. Ó, dessa cor aqui, desse caramelo, né, que é o castanha da Apollo. Me sobrou só isso aqui, ó. Tá bem pouquinho mesmo. E o vermelho, pessoal, não deu. Ó, eu tive que abrir um da Euroroma, usei pouco, não usei muito. Eu vou falar pra vocês onde foi que eu utilizei, mas eu tive que abrir. A diferença, ela é mínima, eu acredito que mal dá pra notar a diferença. Os dois eram da Euroroma, não eram o mesmo lote, mas a diferença eu acho que é quase imperceptível. Eu vou estar fechando aqui, né, pra estar pesando logo. Essa aqui é a minha tampa de vaso, ficou um tamanho bem grandinho. Ó, 302 gramas. Ficou bem pesadinha também, mas ela ficou até um pouquinho maior do que geralmente eu faço. O encaixe de vaso, 262 gramas. E o tapete, 319 gramas. Não ficaram peças... o tapete ficou tamanho padrão, mas a tampa de vaso e o encaixe ficaram um tamanho bem legal, até um pouquinho maior do que eu faço. E eu amei. Deixa eu pesar aqui, né, pra gente ver se a balança aguentar, né, porque essa balança tá se desligando às vezes. Vamos ver o pezinho que ficou as 3 peças. Ó, 882 gramas, tá? Lembrando que fios Euroroma, né, como esse vermelho, ele pesa mais, ele é um fio mais grossinho, né, mais pesado. Então, sempre que eu faço peças com fio Euroroma, eu noto que minhas peças ficam um pouquinho mais pesadas. Agora, eu vou abrir peça por peça e vou estar mostrando tudo a vocês. E ficou assim, pessoal, o meu tapetinho. Como vocês podem ver, ele é a maior parte vermelho. Eu achei linda essa combinação. Tô investindo em cores assim que não tem muito claro, muita gente gosta. Esse aqui no modelinho da Janine Freitas, é um modelinho muito conhecido na plataforma. Eu amo fazer esse modelinho, ele é bem fácil, ele é rápido também de fazer. Eu não sigo exatamente a videoaula numa parte aqui, porque no meu ponto não dá certo, eu vou falar tudo pra vocês. Esse início aqui eu fiz igual a videoaula, mesma quantidade de carreirinhas aqui, se eu não me engano é com 19 carreiras, pra deixar mais compridinho, só aumentar de 2 em 2 carreirinhas, porque tem que bater espacinho vazado. Essa parte aqui da base, eu fiz igual a videoaula, por causa dos bloquinhos aqui, eu não altero em nada, tá? Então, esse aqui eu fiz no castanha e a base no vermelho. Quando chega nessa parte aqui, a Janine, ela coloca 2 correntinhas por toda a carreira. Se eu colocar aqui na curva, embabada, então, como é que eu faço no meu ponto? Nesses bloquinhos aqui, ó, como vocês podem notar, pula um pontinho da base, né? É porque eu faço nesse lado aqui. Deixa eu mostrar aqui para ficar mais explicadinho para vocês. A gente trabalha assim, né? Então, aqui coloca o bloquinho. Então, pula um pontinho da base, no primeiro um ponto alto e no próximo 2 pontos altos juntos. Aqui ela já coloca 2 correntinhas.
se eu colocar duas correntinhas aqui nessa curva embabada, por causa desse aumentinho que tem aqui, ó. Então, pra mim, já é um aumentinho aqui. Então, no meu ponto, fica muito mole, não fica lacrando a peça. Então, como é que eu faço? A parte de botar os bloquinhos, eu faço igual a Janine. Só que apenas na curva, ó, desse início do leque até esse lado aqui, eu coloco uma correntinha. Na lateral, eu coloco duas. E nessa curva aqui, uma correntinha. Tá bom? Então, na segunda carreira, ó, aqui nessa parte vermelha, que é a carreirinha do meio dos bloquinhos, eu também faço com uma correntinha. Na terceira carreira, que é essa daqui que serve de base para o bico, ela sim, eu coloco duas correntinhas por toda a carreira. Nas duas primeiras de bloquinho, lateral, duas correntes, na curva, uma correntinha de separação. E na última, duas correntinhas por toda a carreira. E desse jeito, pessoal, o meu tapete fica perfeito, ó. Vejam só, ele não está embabadando, ele está bem retinho, ó, o bico está retinho, não está sobrando ponto nem está faltando. Então, eu tô falando para vocês porque caso alguém tenha dificuldade de fazer esse modelinho porque já embabadou, é dessa forma que eu faço e dá super certo. Se o seu ponto, você vê que na segunda carreira já tá querendo emborcar, a partir da segunda você já faz duas correntinhas na curva também. Então, vá olhando, vá estirando a pecinha, coloque numa superfície plana, para ver como é que tá ficando a sua peça, porque às vezes a gente precisa fazer essas adaptações, né? Em relação ao bico, eu fiz exatamente igual, bateu certinho, como eu segui a videoaula, né? A quantidade de alcinhas bate certinho. E em relação ao vermelho, pessoal, ó, o meu barbante, como eu trabalho por produção, meu barbante ele faltou aqui, ó. No caso, aqui. Deu pra fazer até essa carreira aqui, né? Então, faltou pra essa parte aqui, deu só pra tampa do vaso, todo, né? Os 9 pontos altos aqui e a outra que serve de base para os picôs. No encaixe do vaso e no tapete, eu tive que colocar o outro, né? Do que eu abri. E, ó, como vocês podem ver, a diferença eu acho que nem dá pra notar nada, né? Pra mim, aqui é quase imperceptível. Não noto diferença, não. E a última carreira, eu fiz dos picôzinhos em castanha, né? E ficou perfeito. Eu já quero fazer esse tapetinho avulso, né? Só que eu quero fazer ele utilizando mais cores para usar sobrinhas. Então, eu já vi algumas combinações. Geralmente, o pessoal usa muito cru aqui na base. Eu não quero fazer isso, porque se eu colocar muito cru nas minhas peças, não vende, né? Então, uma peça onde essa base tá todinha em cru, eu tenho certeza que não vai sair rápido. Tudo bem que tem clientes até que já pediram, mas poucas, assim, bem poucas mesmo. Eu posso até fazer um só para deixar lá, caso alguém goste. Mas eu quero fazer alguns utilizando duas, no caso, 3 cores, pelo menos, para usar as sobrinhas. Porque 2 cores, como vocês podem ver, do vermelho, gastou bastante, né? Mas se usar 3 cores, intercalando, né? Uma combinação bem legal, economiza mais o barbantes fechado, né? A gente usa mais as sobrinhas. Esse aqui, ele ficou medindo 69 por 40, deixa eu dar uma olhada, 48. 69 de comprimento por 48. Ficou um tamanho bem legal. Eu gosto de chegar a 50, mas no caso seria meio difícil, porque se aumentasse passaria de 70 e passaria do tamanho padrão, né? Agora eu vou trazer a próxima peça. Essa parte aqui ficou um pouquinho mais demorada eu explicando, mas é exatamente para ajudar quem tem dificuldade nessa parte aqui, tá? Por isso que eu expliquei direitinho, para ajudar quem tem dificuldade e quem eu já vi algumas pessoas falarem que nessa parte aqui é embabada. Então, eu expliquei direitinho. Qualquer dúvida ainda, deixe nos comentários que eu ajudo, tá bom? Mas eu quis falar como é que eu faço para ajudar quem tem dificuldade e a peça é embabada, tá bom? Agora eu vou trazer a próxima peça. E aqui está, pessoal, a minha tampinha de vaso. Eu fiz igual a videoaula, com exceção da curva, né? Desse detalhe aqui dos bloquinhos que eu já expliquei a vocês. O restante eu fiz igual. O início aqui eu fiz igual também, a mesma quantidade de carreiras, mas eu acredito que da próxima vez, talvez, eu ainda vou pensar direitinho, eu diminua 2 carreirinhas, porque eu achei que aqui, ó, nessa parte do comprimento, também não sei se é a espessura do Euro Roma, né, que é um pouquinho mais grossinha e termina aumentando um pouquinho. Ficou um pouquinho mais compridinho, eu gosto que fica um dedinho a menos nessa parte do comprimento. Mas ficou um tamanho bem legal, porque o bico ficou bem caidinho. Mas eu vou testar, acho que em uma próxima produção, diminuir 2 carreirinhas aqui, tá? Aí eu vou ver, se ficar um tamanho legal, eu mantenho 2 carreirinhas a menos. Aqui, se eu não me engano, é 13 carreirinhas aqui nessa parte do meio,
Então, eu vou ver. Se eu ver que há necessidade, eu diminuo duas, né? Tem que aumentar ou diminuir de duas em duas carreiras. A parte aqui da curva eu fiz igual o tapete, tá? Igualzinho. Essa parte da curva aqui, de leque a leque. Primeira e segunda carreira de bloquinho, apenas na curva. Uma corrente lateral, duas. E na terceira carreira aqui, duas correntinhas de separação por toda a carreira, tá? A redinha, eu não sei qual foi a que ela fez na videoaula. Eu acredito, com certeza não é essa, porque essa redinha Comé já não faz tanto tempo que tá na plataforma. Não assim que eu tenha visto. E eu fiz a redinha Comé, que é a minha favorita, né? Sou apaixonada nessa redinha. Tem videoaula pra vocês aí. Tá estourando um pouquinho porque vermelho, né? É um vermelho bem forte. A iluminação também às vezes estoura um pouquinho, mas ele tá um vermelho bem vivo, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui quanto foi que ficou medindo. 59 de comprimento por 47 de largura. Ficou um tamanho ótimo, ótimo, ótimo. Eu só gosto que fique um pouquinho, não fique tão comprido, porque às vezes fica encostando, fica meio juntando ali perto da caixa acoplada. Quando essa parte aqui no comprimento ela é muito comprida, fica meio que entulhando, querendo entulhar perto da caixa acoplada. Eu não gosto disso, eu gosto quando fica bem retinho a parte do comprimento, tá? Por isso que eu não gosto de caixa acoplada comprida demais, eu gosto dela mais redondinha. Eu acho que fica melhor. Mas essa aqui ficou perfeita, tá? Agora eu vou trazer a próxima peça. Aqui está o meu encaixe do vaso. Essa parte aqui do início, em relação à videoaula, eu diminuí, tá? Eu diminuí duas carreirinhas. Ficou um tamanho maravilhoso. Não ficou o encaixe do vaso pequeno. Ele ficou um tamanho grande, tá? Mas ficou ainda menor do que o da Janine, porque eu lembro que eu fiz uma vez o da Janine, logo quando ela gravou a aula. O meu encaixe do vaso ficou enorme. E olha que o meu ponto era mais apertado, né? Mas eu não assisti a videoaula toda. Eu assisti só desse início aqui para ver quantas carreiras ela fez. E eu já sabia que queria diminuir. Então, eu fiz com a mesma quantidade que eu fiz a tampa do vaso, tá? A mesma quantidade, se eu não me engano, é 13 carreiras. Mais ou menos isso, tá? É igual a tampa do vaso, tá? Essa parte do início aqui eu fiz igual a tampa do vaso. Aqui no canto, ó, carreiras de leque, eu ainda fiz 3 carreiras para depois fazer o encaixe. Eu não sei quantas a Janine faz, mas eu fiz até ter 3 carreiras, que é o tamanho que eu queria o encaixe. Se quiser um encaixe maior ou menor, pode estar fazendo carreiras de vai e volta. E eu fiz ao redor da peça inteira e depois já fiz o encaixe, tá? Não assisto videoaula para encaixe não, tá, pessoal? Eu tenho super facilidade, eu faço peças com encaixe desde que eu faço crochê, então sempre fiz peça com encaixe. Para mim já é meio no automático. A contagem aqui eu conto mentalmente mesmo e nunca dá errado. É bem tranquilo para mim, tá? Em relação à curva, peça de curva, já tô ficando meio rouca. Em relação à curva, igualzinho o que eu falei, né? Igual a tampa, igual o tapete, eu fiz todas as peças. Aqui nas alcinhas, na parte do encaixe, tem que contar. Se você seguir a videoaula, eu acredito que já bate certinho o bico, tá? Nesse caso aqui, se você fizer alguma adaptação, conte as alcinhas, tá? Pra ver se bate de 3 em 3, que esse aqui é o bico quase russo, né? Então, tem que bater de 3 em 3 alcinhas pra bater certinho. Se não der, você pode fazer alguma pequena adaptação. No meu caso aqui não precisou. Bateu certinho o bico, ó. Aqui no canto deu um leque e aqui do outro lado deu o leque também, bem certinho. Fiz 2 carreiras de ponto baixo de acabamento, ó. Fiz uma no vermelho. Quando eu finalizei essa carreira aqui, quando eu fiz essa aqui, eu já fiz a volta e fiz a segunda aqui, sem precisar cortar o fio. Aí já foi a primeira carreira e quando eu fiz os picôs, eu já finalizei com mais uma carreira e ficou perfeito, tá? Então, lembrando que o vermelho que eu abri, eu utilizei no tapete e nessa peça aqui, ó. Nessa parte aqui, do ponto alto separado por correntinha. Na tampa do vaso, eu fiz toda com aquele que eu mostrei no início do vídeo. Só foi nessas 2 partes que eu utilizei o que eu abri, tá bom? Essa peça aqui ficou medindo 57 de comprimento, já contando com o encaixe, por 47 de largura. Ficou um tamanho maravilhoso. Ficou um tamanho ótimo, ótimo. Agora eu vou trazer o joguinho, eu vou estar falando por quanto eu vou estar vendendo. E aqui está, pessoal, o meu joguinho. Como vocês viram, ele não ficou aquele joguinho bem leve, tá? Não ficou um joguinho leve. Eu até pensei que ficaria mais leve, para falar a verdade. Mas ele não usa multicolor, né? E também aqui eu só usei 2 cores. Então, em peças mais coloridas, né? Usando 3 cores, dependendo se eu ver uma combinação legal, que usa até 4 cores, mas acho que 3 já é uma quantidade legal. Dá para utilizar as sobrinhas.
não ficou tão leve, mas não usa multicolo, né? Esse joguinho aqui é para vender na feira, pessoal. Quero ver como é que vai ser o gosto do pessoal na feira, se o pessoal vai gostar. Não vou vender o preço que eu tava pensando inicialmente. Eu tava pensando em colocar ele na feira a R$ 85. Já não vou mais. Porque ele não ficou tão leve, né? Mas os que tem florzinha, né? Tem multicolo, eu vendo a 100 na feira. E esse aqui não tem multicolo, então não sei se eu vou conseguir vender a 100. Então, eu tô pensando inicialmente em fazer assim. Em colocar ele na feira a 95. O pessoal sempre pede desconto e eu vendo ele a 90. Dá pra mim tá lucrando, né? Tranquilamente, porque eu tô pagando no momento R$ 15 em barbante, né? Com exceções, assim, quando eu compro sem ser no dinheiro, aí já não é R$ 15. Mas eu tô tentando comprar no dinheiro. A última compra que eu fiz, eles saíram para mim a 16, então ainda tá razoável, né? Então, aqui gastou um cone do vermelho, né? Um cone do vermelho e a sobrinha do castanha, né? Então, aí dá para mim estar lucrando, sim, tranquilamente. Não é um jogo demorado para fazer. Eu ainda quero me desafiar para ver se eu consigo fazer um jogo de banheiro em um dia. Eu ainda não testei, tá, pessoal? Para ver se eu consigo fazer um jogo de banheiro em um dia. Porque eu nunca paro, assim, para só crochetar. Hoje, por exemplo, eu tava querendo passar o dia mais crochetando, mas já tive que ir no centro. Aí já cheguei já próximo de meio-dia. Então, termina que isso afeta a nossa rotina de crochê, né? Mas eu quero tirar um dia, assim, que eu não tenha planos de sair e dar arrumadinha na casa e já começar a crochetar para ver o que é que eu consigo produzir. E eu quero mostrar a vocês como é a minha realidade, assim, de rotina de crocheteira mesmo, tá? Porque nem sempre dá pra gente produzir muito e a gente não pode se comparar, né? Tem crocheteira que é bem mais rápida do que eu, né? E cada uma tem sua rapidez de crochetar e o que importa é a gente não parar, né? Então, eu tô pensando inicialmente a colocar ele a 95. Se a cliente não pediu o famoso chorinho, vendo por 95. Mas se ela pedir, eu tento fazer por 90, dá pra mim estar lucrando, né? Lembrando que se você paga mais caro no barbante, você tem que vender mais caro, tá bom? Não é porque eu vendo esse valor que você tem que vender, não. Se compare no valor de venda de acordo com o barbante que você paga, né? Porque varia bastante o valor do barbante. Tá, pessoal? Então, esse foi o videozinho de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixa o like e até o próximo vídeo.